Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a benevolência de Á esteja com cada um dos irmãos que estão aqui me assistindo nesse momento, aguardando esta leitura que nós estamos fazendo aqui do livro apócrifo, o Evangelho Árabe da Infância, né, que é de Yahushua. E estamos fazendo uma leitura aqui fascinante sobre o menino, o recém-nascido Yahushua, o Salvador Yahushua, que você conhece como Jesus, mas que o nome dele não é Jesus, tá? E depois você pesquisa direitinho, tem muitos vídeos pela internet aí justamente falando sobre esse assunto. Se você ainda não conhece esse assunto, você está chegando agora, está ouvindo essa notícia agora, essa novidade, está sendo novidade para você. Tem muitos vídeos na internet, né, explicando sobre esse assunto, por que o nome não é Jesus, tá? E nós estamos fazendo essa leitura que está no livro Apócrifo, volume 1, tá bom? Hoje nós vamos continuar a leitura a partir do capítulo 11. Em todos os vídeos eu faço um resumo da leitura anterior. Hoje nós vamos diretamente no assunto, nós vamos fazer diretamente a leitura, tá bom? Capítulo 11. Mas o filho do sacerdote, acometido do mal que o afligia, entrou no albergue, insultando José e Maria, dos quais os outros haviam fugido. Tá? O que significa albergue, meus queridos? Significa hospedaria, tá bom? Então, meus queridos, justamente quando isso estava acontecendo, estava também tendo uma comemoração, uma homenagem a ídolos, né? Estava tendo uma homenagem a ídolos ali perto dessa cidade do Egito, nas margens, né, da cidade do Egito. Então, Maria e José estavam procurando um lugar para se hospedar, tá? E nesse momento que eles passaram, os ídolos tremeram de medo. Inclusive os sacerdotes e os príncipes que estavam ali naquela homenagem, naquele momento, quando viram que os demônios estavam perturbados, os ídolos estavam perturbados, né? Estavam entrando em pavor, eles perguntaram, eles falaram assim, perguntando de onde vem essa agitação universal, né? Por que os ídolos ficaram tão agitados, aqueles ídolos, né? E aí, e um ídolo, só um ídolo respondeu assim: esse assombro foi trazido por um Deus desconhecido, que é o Deus verdadeiro. Ou seja, porque aquele povo não conhecia o verdadeiro Deus, eles conheciam o Deus deles, entende? Então vamos ver o que aconteceu. Capítulo 11. Mas o filho do sacerdote, acometido do mal que o afligia, entrou num albergue insultando José e Maria, dos quais os outros haviam fugido. E como Maria havia lavado as fraldas do Salvador Yahushua e as estendera sobre umas madeiras, o menino possuído pegou uma das fraldas e colocou-a sob sua cabeça. Imediatamente os demônios fugiram, saindo pela sua boca, e foram vistos sob a forma de corvos e serpentes. O menino foi curado instantaneamente pelo poder de Yahushua. E ele se pôs a louvar o Salvador que o havia libertado e rendeu-lhe 1000 ações de graça. E quando seu pai viu que ele havia recobrado a saúde, exclamou admirado: meu filho, mas o que te aconteceu e como fostes tu curado? E o filho respondeu: no momento em que me atormentavam, eu entrei na hospedaria e lá encontrei uma mulher de grande beleza, que estava com uma criança, e ela estendia sobre umas madeiras as fraldas que acabara de lavar. Eu peguei uma delas e coloquei-a sobre minha cabeça, e os demônios fugiram imediatamente e me abandonaram. O pai, cheio de alegria, exclamou:
meu filho, é possível que essa criança seja o filho do Deus vivo, Iarro, que criou o céu e a terra. E assim que passou perto de nós, o ídolo partiu-se, e os simulacros de todos os nossos deuses caíram, e uma força superior à deles destruiu-os. Vocês estão percebendo, meus irmãos? Aqui, esse pai dessa criança, esse pai era um sacerdote. E ele aqui está deixando bem claro assim, quando ele diz assim, os nossos deuses, porque ele também servia outros deuses, né? Então, nesse momento, ele estava reconhecendo quem era aquela criança, tá? Reconhecendo que aqueles ídolos que ele entendia como Deus, que ele acreditava que eram Deus, não era Deus coisa nenhuma, não passava de ídolos, tá? E aqui ele reconheceu verdadeiramente quem é este Deus, o Pai, o Criador, que o nome dele verdadeiro é Iarro. Ele reconheceu por causa da cura, por causa da libertação do seu filho. E simulacros, meus irmãos, significa cópias, imitações, réplicas, ou seja, os ídolos do ídolo. Tinha o ídolo grande, o ídolo que eles estavam comemorando, homenageando, e tinha os ídolos, que eram as cópias desse ídolo. E ele chamando de o nosso Deus, viu? O pai dessa criança. Só que a partir do momento que ele disse assim, ó, de todos os simulacros de todos os nossos deuses caíram, e uma força superior à deles destruiu-os. Ele reconhecendo aqui que aqueles deuses ali não passavam de ídolos pagãos, né? Capítulo 12. Assim se cumpriu a profecia que diz: chamei o meu filho do Egito. Essa profecia está lá em Oséias. Esse foi o profeta Oséias que falou isso, tá? Oséias capítulo 11, versículo 1 diz assim: a respeito do povo de Israel, Iarro diz: quando Israel era criança, eu já o amava, e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Pronto, tá? Confirmado, né? Que está lá na Bíblia a profecia de Oséias, que diz: chamei o meu filho do Egito. Quando José e Maria souberam que este ídolo se havia quebrado, foram tomados de medo e de espanto, e diziam: quando estávamos na terra de Israel, Herodes queria que Iarruxa morresse, e com esta intenção ele ordenou o massacre de todas as crianças de Belém e das vizinhanças. E é de se temer que os egípcios nos queimem vivos, se eles souberem que este ídolo caiu. Aqui José e Maria estavam conversando entre eles, já percebendo que poderiam também estar correndo risco, e Iarruxa correndo risco de novo. Então vamos ver o que foi que eles dois fizeram para proteger Iarruxa. Capítulo 13. Eles então partiram e passaram nas proximidades do covil de ladrões, que despojavam de suas roupas e pertences os viajantes que por ali passavam, e após tê-los amarrado, os arrastavam pelo deserto. Estes ladrões ouviram um forte ruído, semelhante ao do rei que sai de sua capital ao som dos instrumentos musicais, escoltado por grande exército e por uma numerosa cavalaria. Apavorados, então, deixaram ali todo o seu saque e apressaram-se em fugir. Os cativos, levantando-se, cortaram as cordas que os prendiam e, tendo retomado sua bagagem, iam retirar-se, quando viram José e Maria que se aproximavam, e perguntaram-lhes: onde está este rei,
cujo cortejo, com seu barulho, assustou os ladrões, a ponto de eles terem fugido e nos libertado. Os cativos perguntando para José e Maria, né? Eles estavam se aproximando quando aconteceu toda essa zoada, né? Esse barulho, e os ladrões fugiram, deixando tudo que eles tinham roubado, né? Deixando as pessoas que eles tinham acorrentado, saíram com medo, né? Fugindo. Não levaram as coisas das pessoas, dos prisioneiros, não levaram. Então, mas por quê? Porque eles ouviram um barulho, uma zoada, né? Parecendo assim aquele cortejo quando o rei passava, né? Vinha aquele cortejo todo, aquela zoada, aquelas músicas, né? E aí quando José e Maria se aproximou, os cativos perguntaram para eles, né? Perguntaram assim, onde estava esse cortejo que estava com toda essa zoada e acabou que libertou eles desses ladrões, né? E José respondeu: ele nos segue, o barulho nos segue, o cortejo nos segue. Que será esse cortejo, né, meus irmãos? Você tem uma noção aí do que foi? Eu tenho assim uma noção de que zoada era essa, que cortejo era esse que estava acompanhando José e Maria, hein? Você consegue decifrar esse enigma? Então vamos lá, vamos continuar. Capítulo 14. Chegaram em seguida em outra cidade onde havia uma mulher endemoninhada. E quando ela ia buscar água no poço durante a noite, o espírito rebelde e impuro apossava-se dela. Ela não podia suportar nenhuma roupa e nem morar em uma casa. E todas as vezes que a amarravam com cordas ou correntes, ela as partia e fugia nua para locais desertos. E ficava nas estradas e perto de sepulturas e perseguia, apedrejando aqueles que encontrava no caminho, de forma que ela era, para seus pais, motivo de luto. Ou seja, para ele já estava perdido, não tinha mais solução. Eles já tinham perdido a filha deles, né? Então, Maria viu-a e foi tomada de compaixão. E imediatamente Satanás a deixou e fugiu sob a forma de um jovem rapaz, dizendo: infeliz de mim por tua causa, Maria, e por causa do teu filho. Olha o que Satanás fala, né? Vê bem como ele é sagaz. Infeliz de mim, Maria, por tua causa, por teu filho, viu? Por quê? Porque os demônios temem e tremem na presença do Pai, na presença do Salvador, tá? Quando esta mulher foi libertada da causa do seu tormento, olhou ao seu redor e, corando por sua nudez, procurou seus pais, evitando encontrar as pessoas. Após haver vestido suas roupas, ela contou ao seu pai e aos seus o que lhe havia acontecido. Como eles faziam parte dos habitantes mais distintos da cidade, hospedaram em sua casa José e Maria, demonstrando por eles um grande respeito. Coisa linda, né? Então, meus queridos, aqui nós vimos a história dos ladrões que fugiram quando chegava a presença de Yahushua. Vimos os demônios abandonando esta mulher que estava... Vocês perceberam uma coisa, meus irmãos? Que quando a gente faz essas leituras, que vê que pessoas estão ali possessas, endemoniadas, né? Olha o que Satanás faz. A primeira coisa que ele faz é humilhar essas pessoas, fazendo com que elas andem nuas, né? Andem nuas, sem rumo, nem beira, sem casa, e ninguém consegue segurar essas pessoas. Entendeu? É uma legião de demônios. A gente vê que eles se apossam da pessoa de uma tal forma, né? Muda totalmente o semblante dessas pessoas, a característica delas. Ninguém mais respeita.
Às vezes as pessoas até têm medo de passar perto, têm medo porque elas se tornam pessoas violentas, né? Por isso que a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, meus queridos, mas sim contra principados e potestades, tá? Porque as pessoas são simplesmente acometidas por esses demônios. Se isso acontece é porque essas pessoas, a maioria delas, né? Se isso acontece é porque são pessoas que deram brechas de alguma forma, estão dando brechas a Satanás de alguma maneira, né? E que a gente possa analisar sobre isso, ver como é que está a nossa vida diante do Pai, o que nós estamos fazendo diante do nosso Pai, nos reconciliar com Ele, né? Renunciar aquilo que nos afasta do nosso Pai. Renunciar, meus queridos, renúncia, oração de renúncia, orar renunciando tudo aquilo que não agrada o Pai, que ainda está em nós, que nós ainda estamos cometendo falhas, erros, pecados que nos afastam do Pai, do nosso Criador, né? Então, meus queridos, por hoje é só. Nós vamos ficar aqui nessa leitura até o capítulo 14. No próximo vídeo a gente continua no 15 em diante, tá? Mas são leituras que estão nos chamando muita atenção. Principalmente aqui, vocês perceberam, né? Quando se fala de ídolos. Olha a importância que da gente ter noção do que significa esses ídolos, né? O que a palavra nos diz? Que esses ídolos são feitos de pedra, de gesso, de madeira, que tem boca, mas não falam, que tem pernas, mas não andam, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não escutam. E as pessoas estão ali se permitindo estar no engano, achando que aqueles ídolos, que essas idolatrias até hoje ainda existem e que vão fazer algo por elas. Ai, meus queridos, sinceramente, eu fico muito comovida com isso, sabe? Eu fico muito preocupada com essas pessoas, porque está escrito na palavra, meus irmãos, está escrito, está aqui na palavra. Aqui no livro apócrifo já está mostrando o que acontece com os ídolos quando o Filho do Criador passou perto deles, entendeu? Eles se destruíram, caíram, se quebraram em pedaços ali, provando para o povo que eles não são nada, eles não fazem nada ali, é somente um ídolo, uma estátua de gesso, de pedra, de madeira, seja lá o que for. Mas até hoje as pessoas ainda estão cegas, as pessoas ainda estão acreditando nesses ídolos. Infelizmente, eu sei que vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo e vai ficar com raiva do que eu estou falando, mas eu vou falar. Eu não estou inventando nada aqui não, meus irmãos. Eu estou falando o que está na palavra, tá? O nosso Pai, o nosso Criador, Yahweh, não tem prazer nessas pessoas. Então é isso, meus irmãos. Que todos fiquem na benevolência do nosso Pai Yahweh, na suficiência do nosso Salvador Yahushua, tá? Espero vocês no próximo vídeo.